Olá, estamos iniciando mais um episódio da Nave Estelar e hoje a nossa série, aqui o nosso programa, ele está num local diferente. A nossa nave pousou na cidade de Socorro, no interior de São Paulo. E aqui é um lugar que, na verdade, estou rodeada aqui de bastante natureza. Eu vou ver se eu consigo aqui mostrar um pouquinho para vocês verem que linda a vista para as montanhas. E vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que dá para ver um pouquinho, né? Tem aqui a piscina, é como se fosse uma casa de campo, né? E olha a vista para as montanhas. Depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês lá no Instagram. Para você que está aí, se quiser me acompanhar, eu vou deixar aqui na descrição o meu perfil, tá? Para vocês seguirem por lá também. E aí vocês conseguem acompanhar com mais facilidade aí, tá bom? Então, hoje está sendo aqui tudo no improviso, no meio da natureza, do jeito que dá, e às vezes a gente tem que fazer dessa forma, né? É, o importante é fazer, né? Agora, o como, enfim, do jeito que dá. Então, vamos relembrar um pouquinho dos outros episódios, os episódios anteriores. Aqui a gente falou bastante sobre o quarto escuro. E a gente também falou sobre a questão da gente acender essa luz, né, do quarto escuro. A gente conseguiu falar também, depois que a gente conseguiu ali acender a luz, a gente abriu a porta. Aí nós passamos por um túnel, como se fosse de luz ali, amarela, dourada, que é um momento ali de nutrição, né? E a gente foi ali se abastecendo daquela energia maravilhosa. É, e aí nós falamos também da dificuldade, de sustentar essa elevação espiritual. Então, aqui na Nave Estelar, nós falamos muito sobre a espiritualidade de uma forma livre. E tento, né, trazer para vocês de uma forma com que a gente traga realmente para a vida real, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano de forma mais prática, de uma forma livre, para que a gente não fala sobre religião, a gente fala, né, de uma forma muito assim livre. E, e esse quarto escuro que nós falamos nos episódios anteriores, ele representa um lugar interno onde muitas mulheres se encontram, não só mulheres, como os homens também. Tem bastante homem acompanhando aqui, né, o programa, a série. E é o momento que nós estamos ali num estado interno que nós estamos exaustos, nós estamos muito cansados. E é uma exaustão que é como se a gente não tivesse realmente mais força, né, para caminhar, seguir em frente. Mas aí que tá, nós não podemos nos abandonar, tá? Quando chega nesse ponto, se precisar, vá em busca de ajuda. Se precisar, vá fazer uma terapia, mas não se abandone, jamais faça isso, tá? Então a gente falou sobre tudo isso, e quando a gente fala dessa exaustão, isso não é fraqueza, tá? Realmente é um estado ali interior, quando a gente chega nesse ponto, que precisa ser visto, precisa ser olhado e precisa ser cuidado. Então, às vezes, realmente pode ser uma questão energética que precisa de um suporte, sim, e às vezes é urgente, porque falta ali a vitalidade, falta ter aquela força para você fazer os movimentos, né? Para você seguir em frente. E às vezes a gente não tem força nem para organizar uma gaveta, organizar um armário. É, a gente tem ali vontade só de ficar deitada, né, numa cama. Então, precisa mudar a energia, precisa de vitalidade, precisa de disposição. Então, existe várias ferramentas para isso, tá? Lembrando que você que está aí, você não está sozinha e você não está sozinho. Esse canal, essa série, A Nave Estelar, ela foi criada justamente
para trazer esse acolhimento, para trazer informação e de uma forma com que também o meu papel aqui ele seja de traduzir as coisas invisíveis para o visível. Então, a gente fala muito sobre essa espiritualidade, mas de uma forma saudável e que a gente consegue sim trazer ela, é como se materializasse, né? Não fica só naquela coisa de ficar falando, falando, mas a gente vai trazendo aqui o caminho, vai trazendo aqui algumas informações que vão ser bastante úteis aí para vocês. Então, hoje nós vamos falar de várias coisas. É, e assim, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Vanise Perli, eu sou terapeuta integrativa da Nova Era. Trabalho com a Tameana, trabalho com registros akáshicos e criei aqui a nave estelar, né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre alguns movimentos internos, como nós já começamos a falar no episódio anterior. Nós vamos falar também sobre a criatividade, que é uma forma também de você é, trazer essa espiritualidade de uma forma prática. Vocês vão entender, né? Aonde que eu quero chegar. E vamos lá. Falando sobre a questão ainda, né, sobre a sustentação, porque a gente às vezes quando vai falar de elevação espiritual, a gente se pega muito ali falando de meditação, de ouvir um mantra. E são ferramentas incríveis que ajudam muito, mas o difícil é você se sustentar, né? O mais difícil é você acabou a tua meditação e aí fica difícil de manter ali aquela energia. É como se de repente você saísse de uma meditação e acabasse de encontrar uma pessoa ali que conseguiu te tirar do sério, né? Conseguiu estragar seu dia. Então é disso que eu tô, né, me referindo, tá? E aí o que que acontece? Dentro de nós existem diversas versões. Então, por exemplo, existe aquela mulher dentro de nós que ela quer avançar, ela quer evoluir, ela busca por conhecimento, ela tem uma sede de conhecimento assim incrível. É, Ao mesmo tempo, também pode ser que tenha ali uma versão, que provavelmente tenha, de uma outra mulher que ela quer ali se recolher. É um momento ali que ela quer, sabe, ficar quietinha, encolhidinha, ela quer recolhimento. Aí, de repente, você acessa ali uma outra versão de uma outra mulher que ela quer criar. Ela tá ali numa criatividade, sabe, numa coisa doida. E de repente também você acessa uma outra mulher que ela quer silêncio. Ela não quer bagunça, ela não quer barulho, né? Então, assim, a gente precisa entender esses movimentos. Porque se a gente não consegue entender que existem várias versões, que nós não somos uma única pessoa, existe uma briga interna ali. E além de ter esses conflitos internos, essa desorganização, você acaba drenando a sua própria energia, né? Porque vem várias coisas, vem uma mistureba, vem sentimento de culpa, vem sentimento de julgamento, vem autocrítica, vem várias coisas. Então é importante a gente ter essa consciência, tá? É, e aí a gente vai entrar num assunto hoje que a gente fala sobre criatividade, tá? Então, assim, quando a nossa vida ela começa a ficar muito pesada, né? Demais, quando ela começa a ficar densa, parece que você tá ali passando por uma fase bem difícil, complicada, que de repente você não consegue ter perspectiva, você não consegue enxergar ali, né, as coisas que estão ali à sua frente. Parece que é muito ruído, muito barulho, né? Essas dificuldades todas. Você percebe?
que uma das primeiras coisas que vai desaparecer, que desaparece, é a criatividade. Então, assim, é muito difícil você criar, você ter, sabe, aquela coisa do desejo, da criação, no meio de um barulho, no meio de um ruído. E esse ruído que eu tanto falo, esse barulho, é muitas vezes barulho interno. São seus próprios pensamentos, é os conflitos que você tem, as discussões que você tem ali consigo mesma. Às vezes pode ser também que seja um barulho externo. De repente você está rodeada de pessoas tóxicas, pessoas que não querem ver o seu crescimento, pessoas que jogam areia nos seus planos. E aí, quando acontece isso, você precisa começar a ver ali tudo o que está te prejudicando, acabando com a tua energia. E se for preciso fazer mudanças, se for preciso tomar atitudes, é, se for preciso sair de perto, abrir mão de algumas coisas, faça isso porque é uma forma de um autocuidado. Não é egoísmo, é uma questão de autorrespeito, de autocuidado, de vigilância. É uma questão de você se respeitar, porque você vai entendendo quais são seus limites. Então, tudo isso interfere na nossa criatividade, tá? Essa energia da criação, ela é um combustível, né? Ela é um combustível, ela é como se fosse um canal ali para a gente acessar também a espiritualidade. É, então é algo que ela traz para a gente um colorido para a nossa vida. A criação, a arte, a criatividade, ela traz para a gente um novo sabor para a vida. Ela traz para a gente ali, né, uma coisa gostosa. E quando essa mulher que está aí independente de ser homem ou não, tá? Todo mundo tem uma alma feminina. Começa a perder, né, esse sabor da vida, esse colorido da vida. Isso não é questão de frescura, não é uma questão, de fraqueza, mas é um sinal de que algo não está bem, que precisa ser ouvido, que precisa ser visto e que precisa ser cuidado, tá? É, e assim, igual eu falei no início, tem muitas pessoas que acham, né, que você ter contato com a espiritualidade é só isso, é só fazer uma oração, ou então é só você fazer uma meditação, mas existe muita coisa por aí. Existe várias formas, existe muitas ferramentas que você pode ali se elevar, né? E quando você cria, é como se você fosse ali o protagonista, né? A protagonista da sua própria vida. Você começa a trazer o seu poder de volta, você começa a fazer escolhas, o que que fica melhor, o que que me faz, o que que faz meu coração vibrar, o que que faz sentido para mim. Então, assim, é muito importante a gente estar nesse processo. E dá para a gente fazer isso de várias formas, né? Então, assim, a criatividade, ela não é uma questão de estética, sabe? É uma questão de expressão da alma, né? De você ouvir, se ouvir, ouvir ali o que que a sua alma está pedindo. É um diálogo interno e é legal porque também dá para você começar a dar o tom para o seu dia. Então, logo de manhã, se você quiser né, se você conseguir agregar isso para o seu dia a dia, é algo transformador. Então, logo de manhã você pode, por exemplo, começar agradecendo, que é uma excelente ferramenta também para entrar ali em comunhão com o universo, de você honrar a sua própria vida, honrar pai e mãe, né? Você vai agradecendo, ali você já vai começar a entrar numa outra frequência. E aí você começa a trazer, né, um tom para o seu dia, para o seu dia a dia, você começa a, a realmente trazer um colorido, né? Então, fica
é uma ferramenta que dá para todo mundo fazer. E quando a gente faz isso logo de manhã, o nosso dia ele muda completamente, tá? Ele fica muito mais gostoso, é como se você trouxesse uma certa consciência, é como se você trouxesse mais presença para o seu dia a dia, porque você já deu um comando ali para o universo, você já determinou. O meu dia ele vai ser um dia incrível, vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia produtivo, vai ser um dia que eu vou escolher ali, né? Eu vou fazer escolhas felizes, né? Então você vai ali dando o tom do jeitinho que você imagina que você queira para o seu dia a dia mesmo. E aí, quando você começa a fazer isso, a colocar intenção, você começa a trabalhar com a profetização. Isso é algo muito, muito poderoso demais. E olha só, hoje nós vamos começar a trazer nomes, nós vamos trazer os movimentos femininos internos. E hoje eu quero começar a trazer para vocês aqui a deusa Hestia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre essa deusa, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui a ilustração da deusa Hestia. E a deusa, Hestia, ela representa como se fosse a deusa do fogo interno. Ela é aquela que cuida, né, do lar. Ela tem muita aquela questão da presença. Então, toda vez que você sente a necessidade de você cuidar do seu espaço interno, do seu interior, de se ouvir, do recolhimento, é, é essa energia que a gente acessa, tá? Nós não estamos trazendo as deusas aqui de uma forma que nós estamos cultuando, tá? Não é por aí, não é esse o objetivo, mas nós estamos trazendo elas através realmente de uma linguagem simbólica, de uma forma com que a gente consiga trazer uma representação desses movimentos internos da mulher da vida real, tá? Então, nada mais é do que forças emocionais, psíquicas e criativas que vivem dentro de cada uma de nós, tá? E quando essas forças elas estão pedindo para serem ouvidas, elas estão pedindo, né, praticamente quase implorando por espaço, e a gente acaba ignorando, a gente não ouve, a gente ignora, a gente acaba desorganizando o nosso interior. Então, todo o nosso espaço interno, ele fica completamente desorganizado. Então, por isso que é importante a gente entender essa questão, que existem diversas versões dentro de nós, e que quando vem aquela vontade, quando vem aquilo, né, gritando, olha, eu quero ser vista, eu preciso de atenção, me ouve. E assim, são exemplos bobos. De repente, você tá com uma vontade ali de tomar um sorvete, sabe? De repente, ali é a tua criança interior, né, pedindo ali para ser vista. Então, procura atender a sua criança. Da mesma forma, quando vem um movimento desses, já um movimento talvez mais adulto, é importante você se ouvir. Então, entender ali o que que a sua alma está pedindo, porque se a gente não atende, depois a conta ela chega e vai chegar com juros, porque é como se a gente ficasse tentando o tempo todo calando ali, né, a nossa alma, a gente ignora, a gente não dá essa atenção e depois fica realmente complicado, tá? É, então, quando vem a Estia ela pede por um certo enraizamento, né? Ela precisa realmente ali dar atenção para essa parte, tanto interna quanto externa. Então, ela dá uma organizada ali. É o momento que ela se ouve,
é o momento que ela fica ali bem assim, mais quietinha, porque não dá para a gente ficar se ouvindo no barulho, né? No meio daquele oba-oba, daquela confusão toda. Então, a gente consegue se organizar quando a gente traz esse silenciamento, esse silêncio, o estado de presença. Entende? Então, é isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, tá? Fica com uma reflexão. E aí, hoje nós temos também o nosso quadro do chupão. Eu vou trazer para vocês aqui agora o nosso momento chupão. E ele é um aspirador cósmico. Para quem ainda não conhece, ele é um aspirador cósmico, é um personagem nosso aqui, do nosso programa, da nossa série Nave Estelar. E o chupão ele se alimenta de comportamentos tóxicos. Então, tudo aquilo que não faz bem para as pessoas, aquilo que não faz bem para o planeta, ele vai se alimentando. É como se ele sugasse mesmo, levasse embora. Já pensou que legal se realmente, né, existisse aí esse aspirador cósmico e fosse fazendo aquela faxina, aquela limpeza no nosso planeta, né? O quanto que não ia levar embora aí de coisas que são exageradas, que não têm necessidade, que não são necessárias. Então, esse aí é o nosso aspirador cósmico. Então, qual que é o chupão da semana? Então, toda sexta-feira nós temos esse quadro e nós estamos trazendo aqui, olha, vamos ver o que que a nossa produção escolheu. O chupão da semana é aquele comportamento, né, de pessoas que quando elas dão risada dos nossos sonhos, né? Então, se você teve aí algum episódio, alguma ocasião que já riram, né, dos seus sonhos, que te fizeram se sentir talvez um pouco pequena ou de repente é, acabaram ali, né? Tirando sarro, enfim, não acreditando muito no que você estava ali desejando, sonhando, querendo para sua vida. Então, você pode, neste momento, dar uma paradinha e imaginar que tudo isso está sendo agora retirado ali do seu campo, todo esse sentimento de inferioridade ou de vergonha ou de constrangimento que você passou. Então, imagina isso indo embora, vai se desapegando dessa dor, desse incômodo, dessa coisa que ficou ainda reverberando ali no teu campo. E vai realmente imaginando, vai colocando isso para fora, né? Como se existisse realmente um aspirador cósmico, e ele vai se alimentando disso, ele vai realmente retirando esse peso, esse incômodo aí dos seus ombros, algo que ainda estava te incomodando muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Então, esse é o chupão da semana. Eu já vou aproveitar e vou também já compartilhar com vocês as frases da semana, né? A frase aqui, na verdade, do dia de hoje. Então, se você quiser pegar o seu caderno para você escrever, você pode colocar essa frase. Criar é uma forma de me manter viva por dentro, tá? Isso é muito profundo. E então, para você que está aí, procura se envolver realmente com essa energia da criatividade, com essa energia da criação, porque isso faz muito, muito bem, é um combustível para a alma, para a nossa vida, tá? Então, criar é uma forma de me manter viva por dentro. E vocês podem ir anotando aí no caderno de vocês. Esse caderno é para que vocês tenham, né? Quando tiverem insights, alguma coisa ali que virou uma chavinha, escreve no caderno. Tá tendo sonhos? Escreve no caderno. E depois, quando você for ler tudo aquilo que você escreveu, talvez venha ainda mais insights. E é uma forma de autoconhecimento, tá? Então, a gente vai voltar aqui agora. Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Voltando, estou aqui no Paraíso, né, na cidade de Socorro. E aí, já curtiu o canal? Já se inscreveu? Não esquece, tá, de você se inscrever para que você receba mais as notificações, né, dos próximos episódios.
Lembrando que nós estamos aqui de segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. É um horário mágico. Então, esse que é o horário do nosso programa, né, que o YouTube aqui ele vai liberando para vocês os episódios. Então, não são episódios aleatórios, é uma série. Então, para você que está chegando aqui agora, assista, né, os episódios anteriores, vai navegando aí pelo canal. E eu vou deixar aqui hoje também na descrição o link do meu Instagram, tá? Para vocês me seguirem, porque aí vocês vão acabar acompanhando também por lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu tô. é, a paisagem aqui do local que está muito bonita, enfim, vocês ficam mais. É como se fosse a continuação daqui, né? E olha só, quando a gente estava falando, né? Estava falando para vocês sobre a questão dos sonhos, aí veio o chupom da semana, aquela coisa toda. Me lembrei de quando eu estava fazendo faculdade de marketing, né? Eu tenho duas formações, e quando eu estava fazendo marketing. Eu me lembro que eu tinha feito um combinado com os meus pais. E aí o sonho da minha vida, né, um dos sonhos era fazer intercâmbio. E aí ela fez um combinado comigo. Ela falou: "Olha, você só vai fazer o intercâmbio depois que você fazer a faculdade. Então faça a faculdade primeiro e depois você faz o que você quiser da sua vida." E aí, ok. E realmente foi uma atitude muito sábia, né? Foi um ensinamento bem legal que ela me proporcionou, enfim, ela me deu ali no momento, porque se eu tivesse ido no colegial, se eu tivesse ido lá com 17, 16, 18 anos, eu não tinha maturidade o suficiente. Né, falo de uma forma psicológica, em todos os sentidos, assim. E aí depois, quando eu fiz a faculdade, aí sim, eu sabia exatamente o que eu queria, era como se eu estivesse realmente preparada. E aí eu comentei, né, com uma colega de classe, eu falei, eu quero fazer intercâmbio, e o meu sonho era ir para os Estados Unidos, né? Sempre tive uma conexão muito forte com os Estados Unidos. E aí eu falei, eu quero ver golfinhos, eu quero ir para Disney, né? Eu quero realizar lá os meus sonhos e tal. E comecei a falar para ela. E aí ela vira para mim e fala assim: Vanise, que mundo que você vive? Aí eu não tinha entendido na época, né? Eu sei lá, eu achei que ela estava meio que tirando sarro e tal, mas, né? E aí depois caiu a ficha, não naquela mesma hora, mas é que para ela, esse tipo de movimento, que para mim já estava muito visível, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha pesquisado, eu fui como au pair, né? Aquele programa que você vai tudo direitinho com documentação, já com a família certa, e aí você vai para cuidar de crianças. Então você trabalha, você estuda, a família ela fica ali com você, né? Te paga ali os estudos, em troca de trabalho, enfim, foi para mim foi uma experiência incrível, deu super certo. Mas por quê? Porque eu acompanhei todo o processo, eu fui ali vendo, eu não conversei só com uma única família, eu conversei com várias famílias, fui vendo o perfil de cada uma, eu fui entendendo o que eu não queria. Então, assim, eu fiz escolhas muito conscientes. Por isso que eu falo da maturidade, com 17, 16, 18 anos, às vezes você não tem essa visão. E aí, quando eu fui, eu estava muito preparada, né? E aí eu entendi que para ela estava muito distante, era uma realidade completamente distante. Porque eu devia estar com uns 20 e poucos anos naquela época, nós tínhamos 20 e poucos anos naquela época, mas ela já estava com dois filhos, ela tinha já se envolvido com é, rapazes que os relacionamentos não deram certo. Então, ela já estava ali fazendo escolhas que não eram assertivas, né? Porque ela trabalhava num local que ela não gostava, ela foi mãe muito cedo, né? Ao ponto dos pais colocarem ela para fora de casa.
Então, assim, ela não tinha esse colorido da vida, né? E sem julgamentos. Cada um tem ali, né, as suas escolhas, até mesmo aquela questão do próprio ambiente em que vive, enfim, tem tudo isso que interfere bastante. E aí eu entendi, né? Então isso me fez me lembrar, eu voltei aí para alguns anos atrás. Mas foi por isso, foi porque realmente não estava ali próximo da realidade dela. Então, assim, isso também é uma forma de trazer para vocês que a gente pode ir mudando a nossa mentalidade, tá? A gente vai se permitindo. Aos poucos, a gente vai dando permissão para que a gente consiga alcançar mais coisas, a gente vai entendendo que tem coisas que já não combinam mais com nós, e a gente vai amadurecendo, a gente vai não vai tendo mais a tolerância com algumas coisas, a gente vai ter que realmente começar a fazer escolhas, e você vai se moldando, né? Você vai ali se aprimorando. Então, eu tenho certeza que essa moça que eu conheci lá atrás, ela já não é mais a mesma, com certeza hoje. Ela deve ter mudado muito, ela deve ter passado por muita coisa. A gente perdeu contato, mas espero que ela esteja super bem, né? E que ela tenha realmente ali tido um final bem feliz, assim, né? Não um final, né? Porque, poxa, a gente deve estar eu tô com 40, ela deve estar com também 40 e poucos anos, que acho que ela era um pouquinho mais velha que eu. É, mas a gente tem muito para viver ainda, né? Se Deus quiser. Mas que ela tenha ali conseguido ter mais consciência e ter feito escolhas melhores para a vida dela também, né? Então, meus amores, a gente falou hoje sobre a Estia, tá? Trouxe para vocês. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar hoje aqui. É, Ainda sobre isso, né? Sobre essa questão de. Esse foi o exemplo que eu trouxe para vocês, mas você que está aí, talvez você tenha passado por isso já, em algum momento, ou alguma coisa parecida, ou algo muito ali próximo disso. E às vezes a gente não tem essa questão, né, da gente ficar se diminuindo, porque a gente talvez não tenha aprendido isso. Às vezes esse movimento vem do externo. Às vezes é alguém ali que nem às vezes, às vezes até de uma forma inconsciente, né? A pessoa ela vem e fala, mas é porque faz parte da realidade dela. Então, assim, quanto mais a gente se trabalhar, quanto mais a gente ter autoconhecimento, a gente saber o que que a gente gosta, o que faz bem para nossa alma, o que traz o colorido para nossa vida. Quanto mais você ficar ali, bem resolvida nessas questões, é melhor, tá? É muito, muito melhor. E automaticamente a gente vai descobrindo aquilo também que a gente não quer mais, tá certo? Então eu vou convidar vocês, nesse momento para dar uma respiradinha. Então você que tá aí, esse momento é seu, ele é precioso demais. Então, para um pouquinho o que você está fazendo. E eu quero que você traga a tua presença aqui para este momento, a tua presença. E eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. E você vai fazer uma respiração profunda. Então, você inspira pelo nariz, de uma forma mais profunda que você puder. E você vai soltar o ar. Então, você vai liberar esse ar. Então, respira mais uma vez, de uma forma bem profunda. E você vai liberando toda essa energia que está aí acumulada, está presa, precisamos de liberação. E ainda de olhos fechados, eu quero que você se pergunte, eu quero que você se questione, ou apenas só reconheça qual é a versão que hoje está pedindo para ser ouvida.
tá? Então, o que que você poderia fazer pela tua alma hoje? O que você poderia fazer por você, para você? O que no dia de hoje, qual movimento você poderia fazer para trazer esse colorido para a sua vida, para o seu dia? Tenta encontrar essa resposta. Se você não conseguir, não tem problema nenhum, porque ela vem depois, um outro momento. Mas eu gostaria que você se ouvisse, que você estivesse em presença e que você, aos pouquinhos, fosse recebendo esse colorido da vida. E se sua vida já é colorida, que ela fique mais ainda, né? Então, esse convite dessa pergunta, desse questionamento, desse reconhecimento, é para que você passe a se olhar com mais carinho, com mais presença, que você passe a enxergar a vida com mais magia, com mais, com mais sabor, com mais cor, né? Tá? Então é isso, vamos seguir, vamos continuar aqui seguindo juntas, juntos, e ninguém larga a mão de ninguém aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês até o próximo episódio. Coloca a mãozinha aqui, ó. Até mais. Tchau, tchau.